Perguntei quem subiu, foi o ABC, foi? Foi? Que eu passei ontem ali, quase que não passava uma multidão, com bandeiras, com carro. Eu digo, Liliane, vamos voltar para outro lugar, que era muita gente, era muita gente. A partir de ontem eu fiquei ABC agora. Torcer pela ABC agora. Não é bom não? É ou não? É melhor não, né? Mas subiu ontem para B. É? Que bom, que bom. Isso é importante. Amém. Irmãos, o livro de Atos, que tem esse tema aqui, é o Deus desconhecido, eu gostaria de incentivar você a ler em casa. Tem esse verso aqui, o 23, mas se você continuar o 24 em diante, você vai ver que coisa interessante é que nós falamos ontem, quando Paulo diz, ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu prego. Aí ele foi falando que Deus era esse. É muito interessante. Então eu quero pedir a você, que você hoje, em casa, leia, depois do 23, seguindo, ele vai falando, o Deus que fez os céus e a terra, ele vai explicando, irmãos, que Deus é esse, é maravilhoso. E eu falei ontem que a gente precisa, para passar esse Deus para as pessoas, a gente tem que ter esse conhecimento de Deus. Por exemplo, é impossível você ter uma relação com Deus, se você não tem uma relação com a Bíblia. Todo dia tem que abrir a Bíblia, tem que estudar, tem que ler, porque é a palavra dele. A segunda coisa é a oração. E a terceira coisa que a maioria dos crentes talvez abandonou é o jejum. É uma prática que não é mais comum, né, como era antigamente. E o jejum, irmãos, ele nos aproxima muito de Deus, porque ele nos quebranta muito. Então, leitura da Bíblia, oração e jejum é a melhor maneira de conhecer Deus e fazê-lo conhecido, porque eu não posso passar uma coisa se eu não conheço, se eu não tenho. A igreja brasileira, ela é muito fantasiosa, ela é muito de espetáculo, de show, de gritar, de êxtase, mas Deus, ele é conhecido no dia a dia da gente, no estudo da Bíblia, na oração, no jejum, no estudo da palavra, na escola dominical, no culto de oração. Aí a gente vai tendo esse Deus conhecido. Amém? Eu queria, por favor, que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16, o verso de número 23. Abra aí, por favor, Mateus capítulo 16, o verso de número 23. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Aliás, 22, verso 22. Diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Irmãos, esse texto aqui é um texto chocante. Eu tenho 40 anos de convertido, aliás, 42 anos de convertido, e quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei muito chocado, porque a gente vê Jesus sempre amor, né?
vinde a mim, amando. A gente prega muito, Deus te ama. E quando eu vi pela primeira vez esse texto, Jesus olhando para Pedro, dizer: arreda Satanás com Pedro, porque aqui diz que foi com Pedro que ele disse. Falei: meu Deus, como ele foi forte aqui. A segunda coisa que me chocou muito, foi quando ele entrou no templo, e começou a derrubar, né? Derrubar as mesas, e dando chicotadas e tal. Falei: meu Deus, assim, eu fiquei bem chocado. Depois a gente vai compreendendo. Por isso que a Bíblia, irmãos, ela tem que ser estudada, ela tem que ser, a gente precisa estudar a Bíblia, para a gente crescer em tudo. Nesse texto aqui, Jesus, ele está próximo à crucificação. Pouco tempo atrás, ele pergunta aos discípulos, pouco tempo atrás: que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos disseram: diz que tu és Elias, que tu és João Batista, que tu és um profeta. Aí ele disse: e vocês? O que é que vocês dizem de mim? Pedro, como sempre, precipitado, mas aqui ele não foi precipitado, ele disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Então fazia pouco tempo que o Espírito Santo tinha dito a Pedro que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Pouco tempo. Poucos dias depois, ou horas, a gente não sabe bem, Jesus começa a reunir os discípulos e começa a dizer assim: olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu sofra, que eu apanhe, que eu morra, que eu seja escarnecido, que eu seja cuspido, que eu seja humilhado. Quando ele vai explicando essas coisas, o texto diz que Pedro chamou Jesus à parte. Não foi no meio dos 12, chamou à parte e disse assim, a expressão aqui é: e começou a reprová-lo. Olha a expressão aqui, ó, reprová-lo. A expressão aqui é exortá-lo. Chamou ele lá no cantinho e disse assim: Senhor, eu quero te dar uma repreensão, eu quero te dar uma exortação, eu quero lhe dar um conselho. E qual é, Pedro? Tem pena de ti. A expressão aqui, tem compaixão, olha lá, tem compaixão de ti, Senhor, tem pena de ti. A expressão quer dizer: Senhor, se proteja, se ame, se goste. Isso não vai acontecer contigo. Ou seja, não vá a Jerusalém. Se isso vai acontecer, se lá em Jerusalém vai ter gente batendo, cuspindo, te humilhando, eu quero te dar um conselho: tenha pena de você. Jesus olhou para Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás. A expressão aqui, Satanás, irmãos, no original, presta atenção aqui, não é pessoa, não é um ser. Eu já escutei muita gente falando que isso aqui ele falou com Satanás. Não, ele falou com Pedro, não era com o diabo. Essa expressão no grego é título, não é nome. Não é nome de um ser, mas é um título. A expressão Satanás aqui é adversário. Então, quando ele olhou para Pedro, ele disse assim: Pedro, a partir desse momento aqui, você se tornou meu adversário. Ele não está falando com o diabo, ele está falando com
Pedro, você se tornou o meu adversário. E quando ele usa a expressão arreda-te, é a mesma expressão saia da minha frente. Olha que coisa interessante, saia da minha frente e vá para trás de mim, porque esse seu conselho é maligno. Não é um conselho de Deus, é um conselho maligno. Aí ele termina dizendo: porque você, Pedro, não cogita o que é de Deus, você está cogitando o que é do homem, e não o que é de Deus. Sabe por quê? Porque eu vim à terra para terminar lá em Jerusalém. Eu vim à terra para ser humilhado, para ser cuspido, para ser maltratado. Eu vim à terra para ir lá para a cruz. Porque sem cruz não há redenção. Sem cruz não há salvação. Eu vim à terra porque lá no céu teve uma decisão do meu Pai. A decisão foi: vamos resgatar o ser humano. E eu vim para isso. Eu vim para ser humilhado, eu vim para ser maltratado, eu vim para ir para Jerusalém, eu vim para ir para a cruz. E o seu conselho, Pedro, é maligno, porque é um conselho para me tirar da cruz. O evangelho que está se pregando no Brasil hoje é maligno. Um evangelho que diz que você é águia, que você é vencedor, que ele vai devolver tudo que era seu, que você é rei, que é filho do irmão, isso é maligno. O evangelho de Cristo passa pela cruz. O evangelho de Cristo é: quem não renunciar à sua vida não é digno de mim. Isso é evangelho bíblico. O evangelho diz: se converta. É o evangelho de Deus. Eu estava numa farmácia, chegando numa farmácia, e aí entrou um homem. Aí o dono da farmácia disse: eita, pastor Pontes, o senhor chegou na hora certa. Falei: por quê? Porque esse rapaz aqui foi crente, disse com o homem lá, 20 anos. E agora deixou de ser crente. E ele hoje frequenta um terreiro aqui de macumba, assim. Aí eu falei: o senhor passou 20 anos na igreja, membro fiel, tal. Aí eu perguntei: e o senhor é o que hoje? Oficialmente espírita. Aí eu falei: por que o senhor é espírita hoje? Aí ele disse: porque eu encontrei no espiritismo todas as respostas que eu sempre procurei. Eu achei no espiritismo. Aí eu disse: eu tenho para o senhor uma colocação. Ele disse: qual é? O senhor deixou o evangelho, sabe por quê? Ele disse: não, porque o evangelho diz o que o senhor não quer ouvir. O evangelho vai na sua alma, mostra seus pecados, mostra seus erros. O evangelho diz que tem perdão se você se converter, mas se não se converter, você vai para o inferno. Diz também que se converter vai para o céu, e o senhor não aguentou ouvir a verdade. Por isso o Senhor deixou a igreja, porque o Senhor está num lugar que diz que se morrer tem reencarnação. A Bíblia diz que se morrer vai para o inferno. Rapaz, ele ficou branco. Eu falei: isso é evangelho, isso é Bíblia. Deus ama, Deus perdoa,
Deus leva para o céu, Deus nos dá chances, muita chance, Deus nos ama, Deus está com a gente, Deus é fiel com a gente, mas Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Irmãos, esse evangelho cantado, 90% das músicas, é um evangelho humano, romantismo. E está criando uma geração de crente fraco. Crente que não quer sofrer. Missões é uma coisa, irmão, que está se acabando no mundo todo. Olha, a quantidade de oferta que está indo para missões está se acabando. A Nazareno está vendendo templos, vendendo terrenos, vendendo patrimônio para suprir missões. As denominações, porque o povo não está dando mais não, irmão. Não está ofertando mais não. Por quê? Porque o evangelho pregado é eu, você, é a bênção, e tenha isso, e tem aquilo. É pecado ter carro? Não. É pecado ter a casa própria? Também não é. É pecado almoçar no restaurante? Não é pecado. O pecado é eu ter, e viver a vida gastando comigo só. Então Jesus disse: Pedro, saia da minha frente. Porque eu vim para a cruz, eu vim sofrer, eu vim renunciar, e eu vou terminar a obra que meu Pai mandou. Eu vou terminar a obra. Irmãos, a gente está precisando de jovens que se entreguem para missões. A gente está precisando de médicos que se tornem missionários. Engenheiros, a gente está precisando, irmãos, dizer ao nosso neto, dizer aos nossos filhos, para eles serem missionários. A gente perdeu isso. Hoje em dia, o pai e a mãe quer que o filho seja tudo, pode observar, médico, engenheiro, dentista, mas a gente não está dizendo a eles, seja missionário. A gente não está dizendo isso a eles. Isso é coisa de homem. Jesus disse: Pedro, tu cogitas o que é dos homens e não o que é de Deus. Eu queria fazer um apelo para mim e para você, a partir de hoje. Quem aqui tem empresa, que a sua empresa invista em missões. Que a sua empresa, que a sua loja, que a sua escola, que a sua profissão, você diga todo mês, vai tanto para missões, vai tanto para a obra de Deus, para sustentar missionário. Faça isso, irmãos, é coisa de Deus. Amém, meu irmão? É coisa de Deus, cogitar as coisas de Deus. A gente está precisando voltar a amar a Deus, amar a obra de Deus, amar o que Deus fez. A gente está precisando voltar, tocar fogo no nosso coração, irmão. Coração precisa voltar a tocar fogo por Deus. Não é para ganhar nada, não é para ter nada, é amar a Deus. Amém, meu irmão? Eu falei do meu carro ontem e eu não terminei a história. Geralmente eu não termino a história. Minha esposa fala no carro: tu esqueceu isso. Então, quando eu peguei meu carro, na pandemia, e começamos a colocar, irmãos, comida dentro, roupa dentro, mas principalmente, chegar nessas casas, entrar, e dizer ao missionário, dizer ao pastor: eu vim aqui, dar um abraço. Vou fazer aqui, eu estou ficando rouco já. Eu vim aqui te dar um abraço. Eu vim aqui porque Deus mandou. Eu vinha, irmãos, é tanta gente chorando, você não tem ideia. Você viajar por esse sertãozão, ou Cariri, e você chegar na casa de missionários, de pastores,
e dizer assim: olha, eu vim aqui te abraçar, eu vim aqui orar por você, eu vim aqui ficar contigo, almoçar contigo, eu vim aqui te ajudar. Irmãos, é tanto choro, é tanta alegria. E nós começamos a fazer isso viajando, ajudando pessoas, missionários. E o meu versazinho, a gente botava 10 cestas, 15 cestas, meu irmão, ele ia lá embaixo. Um irmão viu, disse: pastor, troque seu carro. Esse seu carro não vai aguentar, homem, é muito peso nele. Eu digo: irmão, eu quero trocar, mas a minha questão é tempo. Eu estou sem tempo. Aí disse: pastor, procura um carro aí que o senhor quer, que o senhor gosta. Aí eu achei um Spin, top de linha. Meu irmão, achei uma benção ali, mas a benção é grande. Pastor, quanto é? X, troca que eu vou dar. Amém, irmão? Ei, se preocupa com Deus, porque Ele dá. Se preocupa com Deus, porque Ele cuida. Irmão, Deus não erra, Deus não falha. A gente é que fica preocupado, ansioso, angustiado. Por quê? Porque falta relação com Deus. Ele vai errar quando com a gente? Aí eu fui lá, você me vê com esse carro aí, então o pastor Ponce está bem, ó. Eu estou mesmo. Um carrão aí, está aí fora o carrão. Para viajar, para abençoar. Cabe agora 45 cestas dentro do carro. E aí a gente, sertão. Eu falei com Liliane: vamos lá em Iguatu. Ela sabe onde é? Ceará. Da minha casa lá, 700 quilômetros. Fazer o quê? Dar um abraço num casal de missionário. Elas Pontes, a gente vai gastar muito dinheiro. A gente pega o dinheiro que vai gastar e bota de oferta para ele. Não é bênção? É. Eu falei: mas nada substitui um abraço. Nada substitui bater lá e dizer: eu vim aqui porque eu lembrei de você. Tem coisa melhor do que isso, irmão? Aí pegamos o carro, Iguatu, 700 quilômetros. Quando nós chegamos lá, batemos pau, ele já saiu alegre com a esposa dele, feliz. Pastor Ponce está viajando. Eu vim aqui. Aqui aonde? Na sua casa. Fazer o quê? Lhe abraçar. Ô irmão, como a esposa estava precisando naquele dia, a esposa, de abraço, de conselho. Como Liliane ficou com ela horas e horas, ela chorando e abraçando, e eu com ele. Irmão, nada paga isso. São coisas de Deus. Se preocupe mais com coisas de Deus. Deus disse a Pedro: Pedro, tu está preocupado com as coisas dos homens. Eu estou preocupado com as coisas de Deus. E as coisas de Deus para Jesus era cruz. Pedro não entendeu. Pedro, sai da minha frente. Tenha coragem para quando alguém te der um conselho que não é bíblico, você diz: sai da minha frente. Diga: saia da minha frente. Não diga Satanás, porque vai dar problema. Vai dar problema, não vai? Mas diga assim: ô irmão, sai da minha frente. Se eu passar, é melhor. Quantos conselhos a gente escuta, irmãos, não é de Deus? Quantos conselhos a gente escuta, não é de Deus? É para o seu bem. Acaba esse casamento, deixa de ser besta, é para teu bem. Vai jejuar e orar. Eu vou deixar a igreja. Por quê? Porque lá não tem uma oportunidade. Coisa dos homens. Um dia eu estava chegando em casa para Josimar, tinha 2 mulheres.
no terraço. Eu entrei, elas disseram assim: pastor Pontes, a gente queria muito lhe ver. Oi, irmã, pois não? Pastor, a gente está tão preocupada com o senhor. Oi, irmã, que bom. O que foi? O senhor sabe o que estão falando do senhor? Do minha irmã, as duas. Eu nem sei, nem quero saber. Só não terminei a terceira. E tem raiva de quem sabe. Não falei não para... No tempo eu falava: irmã, eu nem sei e nem quero saber. Não, porque a gente estava preocupado, irmã. Foi o seguinte: se o que estão dizendo é verdade, eu vou pagar. Se o que estão dizendo é mentira, eles vão pagar. Irmãos, quem defende a gente é Deus. Deus é o nosso Pai. A gente tem que brigar menos, entregar a vida a Ele, deixa com Ele. Ele resolve. Falei: irmã, não quero saber. Não, eu não quero saber, irmão, eu quero é paz. Que ela sabe, eu não quero é paz, irmão. Então tá bom, tchau, irmão. Coisas dos homens. Eu quero coisa de Deus. Eu quero viver para Deus, irmão. Eu quero morrer para Deus. Eu não quero saber de carro, eu não quero saber de casa, eu não quero saber de dinheiro, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de Deus na minha vida, irmão. Porque tudo passa. Eu quero saber de Deus. Pedro, você não está cogitando o que é de Deus. Então sai da minha frente. Porque eu quero, Jesus diz, fazer o que Ele mandou. É cruz, eu vou. Porque eu quero redimir a humanidade. Uma pergunta para você e para mim: tu está cogitando coisa de Deus ou coisa dos homens? Na prática. Amém. O irmão estava cantando disse: irmão, amanhã de manhã é que vem um teste. Será que Deus está falando com a gente, comigo? Eu tenho muita coisa para contar aqui, testemunho que eu acho importante. Denise me cobrou um que eu tenho que contar. Mas tem dois aqui que estou ardendo o coração, irmãos. Eu vou contar. Eu vinha na rua, no meu carro. Aí eu vi um pastor passando a pé. Aí eu parei o carro, buzinei, chamei, falei: ô pastor, entra aqui. Vai para onde? Para minha casa. Eu te levo. Ele entrou. Aí eu falei com ele: pastor, cadê seu carro? Não tem um carro não, Pontes. Não. Eu trabalho em tal bairro que é uma favela assim. E o meu trabalho é em cima de uma bicicleta. Eu não quero nem saber, para cima e para baixo. Irmão, quem quer faz, irmãos. Quem quer faz. Ah, é calor, eu não posso, é longe. Quem quer faz. Falei: mas rapaz, você trabalha na bicicleta, tem até pressão alta. Tudo bem. Aí eu deixei ele em tal lugar. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Liliana, eu encontrei o pastor fulano. Eu vou dar um carro a ele. Ele: um carro? É. E tu tem? Não, mas vou ter. Irmão, eu não sei como, mas ele faz. Creia nisso. Descansa. Não tem ansiedade, ele faz. Eu falei: Liliana, eu vou dar um carro a esse homem. Eu não posso estar andando no carrão desse e meu irmão pastor a pé. Eu não posso sair daqui e os irmãos aqui pegam aqui ônibus, tu tendo carro. Tem que levar o irmão em casa, irmão. Na casa dele. É do outro lado, não interessa. Leva lá. Isso é amar. Aí eu comecei a orar. Também não falei com ninguém. Ninguém. Falei: Deus, me dá um carro. Eu vou dar aquele homem ali. Senhor, me dá um carro. Um carro bom. Eu quero abençoar aquele pastor.
Fui pregar em São Paulo. Acabei de pregar, sentei ali, na primeira cadeira ali. Não falei nada, só orando. Deus escuta tua oração. Tem calma. Amém? Está lá em cima. Acabei de pregar, Alcimar. Bateu aqui um rapaz no meu ouvido, pastor Pontes. Deus acabou de me dar uma ordem. Deus me disse lá no meio sentado, vai naquele homem ali, dá um carro a ele. E ele sabe o que vai fazer com esse carro. Falei, irmão, depois do culto a gente conversa. Fui lá fora com ele, aí ele me disse, eu tenho um ministério de dar carro a missionários. Eu disse, que ministério bacana. Dá, é bom. Ei, quer ser feliz demais? As pessoas que eu conheço mais felizes são aquelas que dão, que abençoam, generosas. Mas irmão, é uma felicidade. Aí eu falei, irmão, eu vou segunda-feira, eu levo o carro. Ele disse, não pastor, eu levo. Aí entrou o homem. Eu pensei, ele leva nada, o mesmo é muito longe. Fiquei com medo que ele não levasse. Rapaz, a gente ora, fica vacilando, né? Não, irmão, eu levo, pastor. O senhor mora onde? Eu falei, eu moro em João Pessoa, meu irmão. Dá 3.000 quilômetros. Esse pastor, eu vou levar em sua casa. O senhor está confiando, não, é? É mais ou menos. É ser sincero, irmão. Eu não estava confiando, não. Eu criei na oração, mas não criei que ele ia levar, não. Pastor, fique tranquilo, eu vou levar lá. Passou uns dias, o telefone toca. Alô, pastor José Pontes? Sim, sou eu, fulano. Não, quem? Não estou lembrando não. Lá de Campinas. Ô, meu irmão, tudo bem, pastor? Estou em Salvador. Daqui para aí é quantas horas? Foi 12. Amanhã eu estou em sua casa com o carro que eu prometi. No outro dia, 18 horas, ele parou o carro na frente, irmão. Mas diga o carro, blindado, um som fantástico. Rapaz, quando eu vi o carro, eu digo, Senhor, é para ele ou é para mim essa bênção? Aí minha filha disse, pai, já que o pastor lá não sabe, o senhor dá o nosso e fica com esse. Aí eu respondi, tu não cogitas. Não falei não, né? A primeira parte do versículo eu não falei não. Falei, tu não cogitas as coisas de Deus, mas dos homens. O carro dele é esse aqui. Aí lavei o carro, na mesma hora fui entregar lá. Parei na frente da igrejinha, pequenininha, pobrezinha. Parei na frente, entrei, sentei. Aí ele disse, pastor Pontes aqui hoje de noite, domingo à noite? Foi que houve? Quero dar um recado. Vem à frente, peguei o microfone e disse, Deus responde a oração. Mas se ele não responder, ele é Deus. Se responder é Deus, se não responder é Deus, não muda nada. Deus não está provando Deus não, irmão. Deus é Deus. Então eu estava orando para lhe dar um carro. E o carro está ali fora, aquele carro ali, ó. E aqui está a chave. Irmão, ele não se levantou. É para o senhor, pastor. Ele ficou lá sentado. Esse carro Deus lhe mandou, pastor. Ele se levanta chorando e dá o seguinte testemunho, como eu orei por isso. Por 2 vezes, eu fui na loja, ele dizendo, comprar um carro, 60 vezes, olhei o carro, gostei, sentei para fechar o negócio, e uma voz disse, não compre, porque eu vou te dar. A gente está precisando voltar a ouvir a voz de Deus, irmão.
A voz de Deus não é para especiais, não, é para filho. Às vezes você olha para mim e sou Maria, eu sou nada, irmão. Mas Alcimar, papo é nada, a gente não é nada. Sabe o que é nada? A voz de Deus é para quem é filho, irmão. E você é filho, você é filho. Tem ninguém especial não. A intimidade dele é para quem busca. Se você buscar, ele vai ser íntimo seu, irmão. É porque faz 28 anos que eu gosto desse negócio. De vez em quando, para terminar, vou terminar já. Vamos lá, né? Eu e pastor Sidney, para quem não sabe aqui, eu peguei pastor Sidney, tu tem quantos anos? Você? 16. Eu peguei pastor Sidney, ele tinha 18 anos, era 17 anos. Novo convertido. Eu pensei, rapaz, esse menino, esse adolescente, esse menino dá para ser servo. Eu vou treinar ele. Chamei ele de Sidney. Você quer ser um homem de Deus? Quero. Você quer ser um pregador? Quero. Você vai andar comigo. E a primeira coisa que eu vou lhe dizer, pergunta a ele, é você deixar de ser safado. Que é isso, pastor? Você é. Como assim? Você é namorador, você é paquerador, você gosta de conversar menina. Aí ficou assim, você vai ter que levar Deus a sério. Não, tudo bem, tudo bem. Graças a Deus por Sidney, né? Não, Sidney, graças a Deus, se tornou um líder, rapaz, Sidney não tem limite para ele não, para trabalhar não. Me impressiona o trabalho que ele faz. Glória a Deus. E a gente viaja junto há 28 anos. Eu vou contar só isso para a gente terminar. Pastor Sidney, eu tenho uma viagem que Deus colocou no meu coração, eu faço há mais de 15 anos. É uma viagem chamada Viagem Sem Rumo. O que é que eu faço? Eu saio de João Pessoa, eu não tenho ideia para onde eu vou. Eu não tenho ideia para onde é que eu vou. Eu pego a BR, encho o carro de gasolina, de comida, eu vou embora. E eu saio sem rumo, é 3, 4, 5 dias. Sem destino, sem saber para onde é que eu vou. Sim, vamos. Agora tem um detalhe, Cid, tu vai arrumar metade do dinheiro. Mas Pons vai sim senhor, eu vou pagar só Você vai arrumar metade. O gasto é tudo rachado. Um ano atrás, mais ou menos, não lembro mais. Faço com Liliane também, faço sozinho. Não me interessa não, eu vou só. Quem quer faz, irmão. É difícil, é nada, é quem quer faz. É só você entender as coisas de Deus. Sim, vamos. Saímos. Pô. Onde é que eu entro? Vamos andar. 3, 4, 5 horas. Sim, entra aqui na direita. Entrou. Vamos andar. Para aqui. Tem uma igrejinha aqui. Quem é a igreja? Igreja Pentecostal, Jesus, não sei o quê. Não interessa. Vamos parar aqui. Bate na porta. Sai alguém. O senhor é quem? Sou o pastor. Queremos falar com o senhor. Pois não entrem. A gente entra. Quem são vocês dois? Não interessa. Somos 2 anjos de Deus. Viemos lhe abraçar. Viemos orar, viemos dizer que Deus é contigo, irmão. É cada experiência, irmão, de gente chorando, que ia abandonar tudo. Nós entramos numa casa, a mulher estava lá, Alcimar, no quarto orando, dizendo, Deus manda socorro, que não aguento mais. A gente bateu na porta. E quando ela abriu a porta, chorando, meu Deus, Deus já respondeu. Que foi? Eu estava no quarto chorando. Que foi, irmã? Um irmão da igreja
Saio com meu marido, entrar numa rua errada, para entregar um material. Meu marido, que é pastor, lá dizendo, ficou atrás, venha orientando. O marido tropeçou no pé, caiu, o rapaz da igreja passou por cima da cabeça do pastor e matou. Ela disse, eu estava aqui num desespero. Aí Deus manda eu e Sidney para ficar com ela, para chorar e para abraçar. Amém, irmão? Deus te vê. Deus vê teu socorro. Deus vê teu lamento. Deus vê você no quarto orando. Ele vê. Ele escuta. Amém? Ele escuta. Fortalece tua fé. Persevera. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Aquela irmãzinha lá estava no quarto chorando. Nós chegamos. Seguimos em frente. Falei, pastor Sidney, vamos embora. Para onde? Não sei. Vamos andar. Pegamos Caicó, subimos em Caicó ali, irmão, tome andar. Aí ele dizia, Pontes, a gente está indo para onde? Eu falei, não sei, Sidney. Eu sei que é para cá. E andamos. Subimos uma serra, saímos numa cidadezinha. Eu dizia, Sidney, eu sinto que é alguém aqui na região, mas eu não tenho ideia quem é. Vamos andar. Aí a gente andava, e pai, Ponza, rapaz, vamos andar, homem. Aí chegou num posto de gasolina, aí nós paramos. Ele disse, eu vou no banheiro e já volto. Quando ele foi, eu saí para esticar as pernas, e eu vi uma placa, o nome Cruzeta. Conhece Cruzeta? Alguém aqui conhece? Privilegiado. Casinha linda, arrumada, né? Eu disse, quando ele voltou, Sidney, já sei para onde a gente vai. Para onde? Cruzeta. Esse Cruzeta, vamos lá. Aí descemos para Cruzeta. Na época ela tinha 3 igrejas, eu acho. Eu digo, Sidney, a gente deve ir na igreja. Aí chegamos na primeira igreja. Cadê o pastor? Está viajando. A família, viajando. Vamos na segunda. Cadê o pastor? Viajando. A família, viajando. Vamos na terceira. Assembleia de Deus. Chegamos lá, tudo fechado. Cadê o pastor? Viajando. Família também. Aí eu falei, Deus, o Senhor nos trouxe para aqui. Amém? Amém, irmãos? O Senhor nos trouxe para aqui. No nosso coração está Cruzeta. Quem é? Nisso, vem chegando um rapazinho, 16 anos, 17 anos. Aí disse, vocês estão procurando o pastor aqui da igreja? É meu pai. Ah, é seu pai? É meu pai. Que pena que ele viajou, porque vocês iam conhecer um homem de Deus. Aquilo me tocou, né? Um filho dizendo isso com o pai. Aí eu falei, vamos descer. Seu pai, aí comecei a falar com ele. Aí ele disse assim, olha, vocês dois é um presente para mim. Ele disse. Falei, por quê? Ele falou, porque é meu aniversário. Deus me disse, eu trouxe vocês aqui por causa desse menino aqui. Por causa de um adolescente. Ele está de olho em vocês, adolescente. Ele ama vocês. Creia nisso. Deus vê coração, irmão. Deus não vê adulto, é coração. Deus me diz, a visita é para esse adolescente. Aí nós descemos, abraçamos ele, oramos por ele e disse, já que é seu aniversário, tome o presente, R$100. Ele pegou, glória a Deus. Irmão, ele estava todo rasgado, a calça rasgada. Eu disse, rapaz, esse menino está muito pobre, está precisando. Ele disse, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou comprar cimento para a minha igreja. Eu disse, como é, rapaz?
Olhe, a minha igreja é ali, ó, a minha igreja. Você está vendo ali as paredes sem terminar? É porque a gente não tem dinheiro. E eu vou dar esses R$100 para comprar cimento para a minha igreja. E eu chorei. Coisas de Deus. Coisas de Deus. Aí eu disse, não. Esse dinheiro é para você comprar uma calça. Ele disse assim, primeiro, é Deus. Segundo, sou eu. Que lição eu aprendi naquela tarde, irmão. Primeiro Deus. Ele diz, depois eu. Eu estou precisando de calça, mas a minha igreja está precisando de cimento. A gente chorou. Aí Cine tirou mais 100 e deu a ele. Só olha, o outro compre cimento, mas esse, compre uma calça para você. Aí ele orou, a gente orou com ele, nós choramos. Eu falei, Cine, meu Deus, que lição. Como a gente está precisando de novo amar esse Deus, irmão. Amar essa obra. Como a gente está precisando, irmão, adorar mais, servir mais, dar mais, doar mais, abençoar mais, renunciar mais. Esse Deus. Que luta é manter uma igreja dessa? É luta, irmão. É uma luta essa oferta aqui, ó. Para que essa oferta? Para ajudar, para servir, para abençoar missionários. Isso era para ter dinheiro sobrando. Amém, meu irmão. Irmão, eu chego no hotel, a gente volta. A gente volta. Assim, vamos dormir em Patos. Entramos em Patos, pegamos um hotelzinho. Eu fui para um quarto, Sidney foi para outro. Escuta aqui, viu? Você não viu nada ainda. Você não viu nada ainda. A gente foi para um quarto, e aquele menino na minha cabeça, ó, adolescente. A frase era, primeiro Deus. Primeiro Deus. Eu falei, Deus me ajuda, Deus. Ah, meu Deus, me ajuda. Peguei o celular e botei, primeiro Deus, depois eu. Aí eu botei, essa frase eu vi hoje à tarde, de um rapaz assim, mandei para umas 30 pessoas, não deu 5 minutos, meu telefone tocou. Pastor Pontes, aqui é Léo do Rio de Janeiro. Oi, Léo. Eu li esse testemunho aí, estou aqui abalado. Quem é esse menino? O rapaz é filho de um rapaz da Assembleia de Deus, de Cruzeta. O que é que está faltando lá? Está faltando terminar a igreja, eu acho, a casa pastoral. Quanto é, pastor? Hoje eram uns 20 mil. Pastor, manda a conta dele. Aleluia! Eu vou mandar os 20 mil. No outro dia, mandou os 20 mil. Ele terminou a igreja. Porque alguém disse, primeiro, Deus. Jesus disse a Pedro, você está procurando, Pedro, as coisas dos homens. Eu, as de Deus. Ah, se a gente entendesse melhor aquele versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você não viu nada ainda não? A história não terminou não. 3 anos depois, falei com Liliane, vamos lá em Cruzeta. Eu tô querendo ver aquele rapaz. Eu estou querendo ver o pai daquele rapaz. Vamos, Cruzeta. É só lá de carro, 400 quilômetros só. Quando chegamos lá, a casa linda, Alcimar. Terminaram a casa, Denise, terminaram a igreja. Falei, meu Deus, que coisa linda. Encontrei um rapaz, cadê teu irmão? Qual é? Aquele assim, fulano, lá vem ele. Quando ele me vê, mas me dá um abraço, irmão.
Pastor, que bom lhe ver, pastor, que coisa linda lhe ver. Falei, meu irmão, como é que você está? Estou bem, pastor. Depois daquele dia, se eu ver aqui, tudo aquilo ali, Deus agiu tanto aqui. Mas como é que você está? Se eu estou muito bem, primeiro com Deus. Eu já vi ele arrumado, né? Segundo, olha ali fora. Eu olhei na rua, olhe melhor. Eu olhei, o quê? O que é que o senhor vê lá fora? E depois estou vendo 2 caminhões e uma caminhonete. Pois é, são meus. É o quê? Os 2 caminhões são meus. Como assim? Depois daquele dia, peguei um dinheirinho, comecei a comprar panela. Comecei a vender, comprar, vender. Tá aqui, ó, 2 caminhões, uma caminhonete. Sabe por quê? Primeiro, Deus. E ele prosperou e era a mesma pessoa. Mesmo coração quebrantado. E aí eu almocei com ele, falei, meu Deus, me ajuda. Primeiro, Deus. Pedro, tu não cogitas as coisas de Deus, mas dos homens. Eu oro para Deus fazer, Alcimar, um avivamento no Brasil. A gente ainda tem 90 tribos que nunca foram evangelizadas. A gente tem no sertão dezenas de povoados que ninguém nunca foi lá. A gente tem no Amazonas um barco nazareno. Já foi lá, já? No Amazonas, no barco? Um barco nazareno fazendo um trabalho estupendo no rio Amazonas. 3 irmãos subindo no barco para evangelizar. E eles precisam de recursos. O barco é Jesus a Esperança. Ponha lá na internet. Irmão Neto está na frente com o Igor. Põe lá. Que Deus toque fogo no nosso coração. E que a partir de hoje a gente volte para casa de Deus. Primeiro Deus. Segundo eu. Eu quero que você, assentado mesmo, faça uma oração. Feche seus olhos.